Aí na hora de pouquinhas pessoas, né? Tem na igreja, aí ele saiu lá na porta, aí ele falou, bom dia, eu falei, ai, bem-vindo, até boa noite, bem-vindo. Aí eu falei, obrigada. Ele falou, obrigada. Aí olhou para mim e fez assim, é até amanhã? Aí eu falei, até amanhã. É, que bonitinho, né? É, muito legal. Já é É, o propósito caminhando, né? sim, já é um bom começo, né? Oi, Elisa Aparecida. Oi, Ju. Boa noite. Boa noite, meninas. Tudo Boa bem? noite. Vamos esperar. Vamos esperar a psicóloga entrar aqui também, esperar um pouco das meninas chegarem. Aí a gente já começa, tá bom? Tá bem. Oi, Célia, bem-vinda. Oiê, boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Também, graças a Deus. E vocês, meninas? Tudo bem. Tudo, tudo bem. Oi, Simone. Mariane chegou também. Beleza, só estamos esperando as meninas entrarem aqui, mais uns 5 minutinhos. E estou lembrando também nossa psicóloga aqui, espero que ela não tenha esquecido de nós, né? Não sei. Oi, Mari. Ah, a Lu acabou de chegar. Lu, não tô te ouvindo, Luciane, né? No caso, que agora tem outra Lu aqui. Ah, tem Luciane e tem Luciana. É, Isso. Olá, boa noite para vocês. Eu peço desculpa pelo atraso. Eu sou Luciane não, Fernandes, a psicóloga que a Val acabou de falar que
né? Eu escutei, meu Paulo. Mas eu não esqueci, não. É que eu estava em outra reunião e eu tentando fechar a reunião e o pessoal fazendo algumas, né, perguntas. E eu, eita, olha, peraí, calma, vai dar certo, né? Mas cheguei, estou aqui com vocês. Boa noite para vocês, meninas. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Agora, então, vamos começar então com a nossa oração, a nossa leitura bíblica, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem tiver a Bíblia aí, a gente vai fazer nossa meditação bíblica em Isaías 49, do versículo 14 ao 15, versículo 14 e 15. Versículo 14 a 16, perdão. Renovação de Jerusalém, que fala a palavra. Antes vamos clamar o Espírito Santo, né? Todas sabem a oração do Espírito Santo? Eu até peguei aqui para colocar para vocês aí no chat, que aí a gente reza junto. Deixa eu colar aí, peraí. Deixa eu colocar aí. Simone, você está nos ouvindo? Aí, tá aí no chat, tá bom? Que aí todas podem fazer. Então, vamos rezar juntas. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, eu vou ler agora a nossa meditação aqui. Eu só vou pegar, tem uma pessoa aqui querendo entrar, deixa eu aprovar aqui. Bem, Adriana. Então, a gente vai pegar Isaías 49, versículo do 14 ao 16, renovação de Jerusalém. Sião dizia, e nesse Sião você coloca o seu nome, Juliana, Célia, Luciana Braz, Luciane, Simone, Elisângela, Adriana, Mariane. Sião dizia, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Pode uma mãe esquecer-se daquele que amamenta, não ter ternura pelo fruto de suas entranhas, e mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravada na palma de minhas mãos. Tenho sempre sob os meus olhos tuas muralhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Então, vamos começar hoje o nosso tema medo, como tratar o medo, a rejeição e a sensação de abandono, porque são sentimentos que lançam muitas pessoas em dívidas, né? Até Jesus na cruz ele falou, por que me abandonastes, né? E quantas de nós em situações muito difíceis a gente tem esse mesmo questionamento. Deus esqueceu de mim aqui nesse lama de dívidas que eu tô. Deus esqueceu de mim aqui na questão da saúde. Deus esqueceu de mim aqui nessa sensação de abandono, de solidão. E hoje ele veio falar para a gente que não, a gente está gravada na palma das mãos dele. E hoje, para alinhar essa questão emocional, a gente está aqui com a Luciane, nossa psicóloga, nossa querida, e aí eu passo a palavra para você, Lu. Ok, boa noite novamente para vocês, meninas. Mais uma vez, peço desculpa pelo atraso, tá? Para mim é muito gratificante estar com vocês, né, nesse momento, falando sobre esse tema aí tão bacana, né, que é sobre o medo, a rejeição e o sentimento de abandono, que muitos de nós, né, desenvolvemos e temos em algum momento, né, na nossa vida. E, assim, não necessariamente esses sentimentos, né, diz que nós somos pessoas fracas, mas somos seres humanos.
E como seres humanos, a gente, né, devido a várias coisas que acontecem na vida da gente, experiências que a gente teve, até ver, muitas vezes experiências passadas, faz com que a gente desenvolva alguns sentimentos. E um desses sentimentos pode ser o medo, né? O medo do abandono, o medo da rejeição. Então, assim, e a gente sabe o quanto isso, às vezes, nos paralisa, né? Sentir medo. Então, assim, o medo, muitas pessoas falam, nossa, o medo é um sentimento ruim. Mas não, ele tem uma função na nossa vida, partindo do princípio de que ele é funcional, claro, né? Então, aquele medo que ele vem para que a gente possa ter mais cautela sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões, esse medo, ele é funcional. Ele quer dizer para você, né, para você ir com mais segurança. Tome cuidado, que se você sair um pouquinho ali, né, você pode se machucar, você pode fazer alguma coisa que pode gerar algum outro problema para você. Esse medo é um medo funcional. Ele é saudável e é importante que a gente tenha, porque quando a gente vê pessoas que são um pouquinho mais ousadas, né, vamos dizer assim, que desconsidera essa questão da cautela, a gente vê que às vezes ela pode chegar a um ponto que prejudicial, que gera mais problemas do que solução na vida dela. Então, esse medo que ele nos dá uma certa cautela, ele é funcional. Agora, partindo do princípio que existe aquele medo que paralisa, que faz você fugir, que faz você evitar, que te incapacita, né, de tentar, vamos dizer assim, esse medo ele não é legal, porque muitas vezes nós perdemos muitas possibilidades por medo de tentar, né? E aí você poderia, né, fazer alguma mudança na sua vida, no sentido assim, poxa, eu estou vivendo numa situação tão ruim, mas eu tenho medo de sair, né, dessa zona, que na verdade não é uma zona de conforto, porque está te gerando ali uma angústia, uma aflição, mas você tem medo do novo. E aí você prefere permanecer da mesma forma que você estava, porque você não quer, né, vivenciar algo que você precisa aprender, porque você tem medo daquilo que você não conhece, né? E isso daí muitas vezes faz com que a gente fique paralisado, que a gente não saia de um cenário, que a gente não mude um cenário dentro da nossa vida por medo. E aí não é legal, né? Não é legal quando a gente usa o medo dessa forma. Então, como todas as emoções que a gente tem na vida, todas elas têm uma função, né? Uma função saudável até certo ponto. Dependendo, né, do que ela venha fazer nos prejudicar em alguns outros aspectos, aí a gente, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Eu preciso entender melhor sobre o que é essa emoção, que no caso que a gente está falando, o que esse medo está querendo dizer sobre mim. Né? Porque quando a gente fala questão de medo, o sentimento da rejeição, principalmente, e o sentimento do abandono, está muito relacionado a experiências passadas que a gente teve na vida. Né? Então, assim, a gente parar para pensar sobre por quê, né? Entender o porquê que eu tenho esse sentimento comigo. E o que é que faz essa questão, assim, quando a gente vê pessoas, né? Eu tenho muito isso, assim, muito comum, né? Chegarem pessoas no consultório, ter esse medo, né, da rejeição. São pessoas que elas começam a, sabe, a buscar a validação dos outros o tempo inteiro. Né, elas querem fazer de qualquer forma que as pessoas, né, validem ali as suas decisões, as suas escolhas. E muitas vezes a gente não recebe isso. E não tem aquela iniciativa, sabe? Não, peraí, eu acho que eu posso fazer isso sim, eu entendo que é o certo. E aí você começa a fazer um movimento, né, de busca de permanecer na vida ou que as pessoas permaneçam na sua vida. Existe até um transtorno agora que o DSM, né, colocou nesse novo, que é o transtorno de ansiedade por apego, né, que é a questão da pessoa, né, que tem o medo mesmo do abandono. Ela entra num estado de crise ansiosa quando ela pensa que, né, vou ser abandonada, vou ser deixada, que ela entra em pânico, né, porque para ela é inadmissível ela se sentir abandonada, né, por alguém. Então, assim, essa questão do autoconhecimento, né, que a gente fala, que é conhecer você mesmo, para saber o que essas emoções, né, o porquê que eu ajo dessa forma,
E isso ajuda bastante você a lidar aí com seus sentimentos e tomar algumas decisões na sua vida partindo, né, desse princípio. E assim, e a gente fica limitado, né? Quando a gente começa a ter esse tipo de comportamento, né, que muitas vezes nos leva a uma questão assim, de dependência, que acho que a gente até falou em outros encontros, né, Val, sobre a questão da dependência emocional e o quanto isso afeta, né, nós como pessoas, a gente começa a, de fato, se paralisar, a ficar limitado naquela vida, né, porque eu não consigo seguir em frente. Eu preciso me manter na vida das pessoas e preciso manter as pessoas na minha vida de qualquer forma. E aí não é legal, né? Então as pessoas, elas, partindo do princípio, né? As pessoas, elas têm que querer, né? Estarem na nossa vida e não a gente forçar com que elas estejam de qualquer forma na vida da gente. Então, assim, quando a gente fala nessa questão do medo, assim, a gente fala, nossa, o medo. Mas o medo, ele acaba prejudicando bastante a gente em vários aspectos da nossa vida, né? Em questão, assim, o medo de mudar de trabalho, né? O medo de sair de um relacionamento que às vezes não tá legal. A gente fala, poxa, mas eu estou aqui, mas eu já conheço, já sei a mania, né, dessa pessoa, né? Então, para que eu vou, né, buscar algo novo se eu já sei tudo que, passo a passo, o que vai acontecer? Só que isso não é legal, né? Isso não é legal quando a gente parte desse princípio. Então, a gente entender que, poxa, pode ter algo melhor do que isso que eu estou vivendo, né, se eu tentar. Então, você precisa tentar. Quando a gente fala assim na questão de tentativa, claro que é com consciência, né? Eu falo assim que todos nós temos que ter um pouquinho de ousadia, mas uma ousadia responsável, assim, com responsabilidade. Então, a tentativa, até a questão, assim, de quando a gente entra nesse aspecto das finanças, as pessoas, elas ficam um pouco até constrangidas de buscar ajuda, porque ela tem medo do que o outro vai pensar sobre ela, né? Na questão assim, não, mas se eu falar para aquela pessoa que eu estou passando por esse problema financeiro, eu acho que ele vai, como que ele vai, né, me enxergar? Ele vai achar que eu sou muito desorganizada, descontrolada, não consigo, né, nem gerenciar a minha vida. Então, eu acho que eu vou passar por isso sozinha. Eu vou tentar resolver sozinha essa solução e não vou buscar ajuda. É melhor para mim. Só que às vezes não. Tem coisas na vida da gente que a gente precisa de ajuda. A gente precisa buscar um apoio, porque dependendo do que você faça, né, para resolver esse seu problema, você gera outros problemas. E aí vem a questão do medo, né? O medo do que o outro vai pensar. E se ele souber, né, que a minha vida está tão assim desorganizada dessa forma, será que ele vai querer ficar comigo? Né? Como que ele vai me enxergar? Então, até isso, a gente vê que as pessoas, muitas vezes, elas passam por algumas situações sozinhas, e não precisava passar sozinha, né? Por medo do que o outro, né, vai pensar dela. E, claro, é mais difícil. Quando a gente está passando por um problema, se a gente busca apoio, fica mais fácil, porque a gente amplia, né, a nossa mente. Aquilo que para você, às vezes, nossa, eu não estou encontrando saída, e quando você vai ali, fala com alguém, que seja um amigo, que seja um marido, que seja mãe, que seja, né, uma consultora, né, Val? Também amplia a nossa mente e dá outras alternativas, né, e estratégias para a gente lidar com aquilo que a gente está passando e achar uma solução saudável. Então, assim, nós temos que aprender a jogar esse medo que muitas situações que a gente vivencia, né, nos traz, e sim, ter a capacidade de pedir ajuda, não passar pelas coisas sozinhos, né, e entender também o funcionamento de cada um. Né? Por exemplo, eu entender o meu funcionamento, a Val entender o funcionamento dela. Muitas vezes, aquele mesmo problema, por exemplo, nós estamos aqui, né, numa mentoria, né, financeira, e claro, cada um tem ali a sua demanda, a sua situação e a sua capacidade que você está passando ali por um problema semelhante. Mas o que vai determinar é o que cada um de vocês vão fazer. A mesma palavra, a Val vai falar para vocês, eu estou falando para vocês, mas o que determina é o que vocês vão fazer com a informação que vocês recebem. Isso vai determinar lá na frente como que vai ser diferente,
né, quando a gente fala de questão assim, de resolução de problemas, né, também. E assim, e quem nunca aqui já sentiu medo e às vezes, né, deu aquela paralisada, não vou fazer isso não. Ou às vezes até, né, desiste, mesmo antes de tentar. Até mesmo por a questão assim, de percepção. Muitas pessoas falam, nossa, eu estou com a sensação de que isso não vai dar certo. E eu não vou tentar não, porque essa sensação está me dizendo para eu não fazer. Só que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de sensação, porque a sensação, ela é nada mais do que as nossas percepções. E as nossas percepções, elas são criadas através das experiências que a gente teve ao longo da vida. E muitas vezes essas experiências que a gente teve ao longo da vida, ela pode vir formando algumas crenças centrais que a gente fala, que a gente torna na vida da gente como uma verdade absoluta, que não necessariamente é. E aí você começa a tomar algumas decisões na vida baseadas nessas crenças que não são verdades, que você, né, construiu ao longo da vida, e aí você fica paralisada. Então, buscar de fato o que é real. Isso que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo esse medo? Esse medo é real ou é coisa da minha cabeça? Esse sentimento de rejeição, por que eu fico tão desconcertada, né, quando eu penso em que eu posso ser rejeitada? E eu falo, não é só na questão de ser rejeitado de relacionamento, não, viu? Pode ser rejeitado também na questão, assim, de trabalho, né, de você pensar que muitas vezes eu não vou, né, falar ali o que eu estou pensando sobre aquele projeto no meu trabalho, porque as pessoas podem rejeitar, né, o que eu tenho aqui na minha cabeça, e você acaba não falando, e você perde uma oportunidade que talvez se você falasse, as pessoas olhavam para você, nossa, mas que bacana, mas você existe aqui, eu não sabia nem que você existia, né, porque você fica com tanto medo de ser rejeitado, que você perde uma oportunidade das pessoas realmente reconhecer que você existe naquele lugar e, né, e poderia, no ambiente de trabalho, te dar uma oportunidade bem mais promissora. Né? Então, assim, esse medo de rejeição, que muitas vezes a gente fala só, né, quando a gente fala rejeição, a gente acha que é só questão, assim, de ser rejeitado por alguém, mas até mesmo questão, assim, de ambiente de trabalho, né, você perde muitas oportunidades, assim. Eu até estava numa palestra e tinha alguns profissionais, né, falando lá no ambiente, e aí eu percebi, assim, que eram duas profissionais, e uma falava bastante, né, a outra já tinha mais vergonha de falar, de expor ali as suas ideias. E quando, né, terminou o encontro ali, aquela que falava, as portas foram se abrindo para ela, né? E a outra já ficou mais apagada, porque por mais que ela tinha conhecimento, ela tinha um medo ali, né, de como que as pessoas iam reagir, poderia rejeitar e tudo mais. Foi até um caso dela buscar ajuda para isso, né? Com esse sentimento da rejeição. Então, para você ver quantas portas, né, às vezes a gente perde ali, né, com medo da rejeição, de como que o outro vai receber isso. Então, até isso, e claro, se a gente partir do princípio, que eu falei lá no começo, que a rejeição, principalmente a rejeição, qualquer emoção, né, mas principalmente a rejeição e o abandono, eles são construídos através das experiências que a gente teve ao longo da vida. Então, se a gente puxar um pouquinho ali, né, ali no passado, de cada uma de vocês podem até conseguir, não necessariamente precisa, mas isso leva um tempo, às vezes, para algumas pessoas, conseguir trazer à tona algumas situações onde, poxa, mas alguém disse não para mim. Alguém fez eu me sentir um nada. E aí você vai se fechando na sua conchinha, né? E porque você usa isso como uma proteção. Então, cada situação é uma situação. Né, e a gente tem que jogar isso por terra, não trazer essas crenças, né, que foram construídas para as próximas experiências que a gente vai ter, né? Então, assim, poxa, mas peraí, aconteceu isso lá no passado dessa forma, mas agora pode ser diferente, porque é um momento diferente, pessoas diferentes, e até mesmo, né, cada uma de nós, conforme a gente vai avançando na fase da vida, nós também somos, né? Nós estamos, né, hoje, diferente do que a gente era ontem. E a gente vai,
né, lidando com isso de uma maneira também diferente. Então, só que aí as pessoas apegam, né? Apegam naquilo ruim que aconteceu e traz para o agora. E agora é diferente, né? E a gente tem que aprender a fazer isso ao longo da nossa vida. Saber que, opa, peraí, são situações diferentes, né? Então, assim, e volto a frisar, essa questão do medo, essa questão do abandono, essa questão da rejeição, ela faz você ser uma pessoa limitada. Uma pessoa limitada. E aí, quando a gente fala de questão assim, da educação financeira, né, isso é muito importante a gente quebrar esse tabu. Por quê? Porque no mundo financeiro, até mesmo da organização, né, quando a gente fala, quando a Val traz para vocês algumas orientações, no sentido assim, até mesmo de renda extra, né, para a gente pensar o que você poderia fazer para complementar a sua renda aí, e organizar a sua vida financeira ou fazer uma poupança, muitas pessoas elas têm medo. Algumas falam que é porque não tem tempo, outras falam é porque não sabe o que fazer, mas no fundo é medo. Medo de levar um não, né? Medo de tentar algo novo, né? Medo da rejeição que já teve. E tem muitas meninas aqui que já passaram, assim, dos 50, e quando a gente passa dos 50, o mercado de trabalho olha para as pessoas como se elas não fossem capazes, às vezes, né? Então, muitas vezes, quem já passou dos 50 sofre essa rejeição. Então, se ela sofre a rejeição uma vez, ela tem medo de buscar outras oportunidades. Então, quantos currículos deixam de ser deixados, né, por um não? Quantos currículos, quantas ideias de empreendedorismo deixam de ser executadas, né, por causa de um não é? Assim, e tipo, às vezes é mais fácil a gente ficar ali paralisada, porque já tem alguém provendo a casa e tudo, só que a gente fica sem propósito de vida, né? Porque, tipo assim, nossa, gente, eu sou o quê? Eu sou um inútil? Tipo, né? É esse pensamento que a gente tem. É a sensação de impotência, né, Val, que traz, assim, né? Mas, assim, claro que vai de cada uma também, né? Quando a gente fala nessa questão, né, de fazer uma renda, né, mesmo que você tenha um provedor dentro de casa. Eu conheço pessoas, assim, que são muito realizadas, né, sendo dona de casa, né, e, assim, e faz isso, assim, realmente de uma maneira excelente, não tem problema nenhum. A questão é quando isso investe, quando a pessoa, ela não, além, né, de ser dona de casa ali, ela gostaria de fazer algo para ela se sentir útil. Porque muitas, né, principalmente pacientes que são donas de casas, né, tem as que gostam mesmo de fato, mas tem aquelas que se sentem impotentes. Elas não, na cabeça delas, elas não fazem nada. E o como assim? Fazem sim, gente, fazem muito. Mas, assim, a sensação de impotência, por que elas se sentem, né, inúteis, assim, mesmo fazendo tanta coisa ao longo do dia dentro de casa? Porque na cabeça delas, elas só vão fazer alguma coisa que tem, né, o retorno financeiro. Né? E fora assim, e tem aquela questão da realização pessoal também. Né? Então, assim, por mais que você tenha uma pessoa, um parceiro, né, que está tudo bem ali na vida financeira, que não tem problema nenhum, mas você, uma realização pessoal sua, faz com que você gere esse sentimento de inutilidade, que você precisa fazer algo, né, para você se sentir útil para a sociedade até, muitas vezes, né? Então, tem muito disso também, essa questão, assim, de você pensar, né? Poxa, mas e aí? É isso que eu quero? Vai me fazer sentir realizada, né? Buscando essa, né? Essa renda, vamos dizer assim, esse trabalho, estudando e conquistando e fazendo o seu espaço. Porque muitas mulheres, nós mulheres, né? Que eu também sou casada, tenho filhos, né? Então, porque nós mulheres, porque é um trabalho tão automático que a gente faz que muitas vezes passa despercebido. As pessoas da nossa casa, elas não reconhecem. Raramente, né? Raramente. Mãe, obrigada por ter feito a comida, obrigada por ter organizado a casa, obrigada por cuidar, né, da gente. Raramente a gente ouve isso. Então, se fica tão automático assim, porque parece que já é obrigação, né, da mulher, que as pessoas, elas não reconhecem
E não é com reconhecimento financeiro que muitas vezes, né, nós mulheres buscamos isso. A gente busca um reconhecimento, poxa, um obrigado ao menos, né, da pessoa falar, poxa, está reconhecendo que eu sou útil dentro dessa casa, não sou um robozinho que faz ali as coisas e não sente, né? Então, por isso que vem essa insatisfação, né, de ser dona de casa, vamos dizer assim, porque muitas vezes nem os de dentro de casa reconhecem. E a gente começa a produzir esse sentimento, não, eu preciso fazer algo que eu me sinta útil, e aí tem que ser fora de casa. E aí a gente começa a busca, né, para um trabalho que você pode fazer diferença aí, né, em algum lugar, fora dentro do contexto familiar também. Está fazendo sentido, meninas, para vocês? Alguém quer falar, quer compartilhar algum sentimento de abandono que teve lá na infância e que agora ficou mais claro para vocês? Assim, se alguém quer falar sobre isso, teve muita gente, às vezes, sei lá, às vezes perdeu a mãe, ficou como mãe da casa e sente aquele peso, né? E o abandono e o peso da responsabilidade ao mesmo tempo, né? Às vezes, sei lá, perdeu o esposo e aí às vezes se sente sozinha, sente aquele abandono, porque não tem com quem dividir as contas, não tem com quem dividir a vida, e sente aquele peso. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Porque é muito importante vocês colocarem isso para fora, e esse é um espaço de vocês mesmo, tá bom? Alguém? Todo mundo em silêncio? Alguma dúvida? Alguém? Sempre tem que ter uma corajosa para falar, né? Vai, a Célia é a corajosa da noite. São muitas a gente, quer dizer, eu não fazia essa ligação, né, de que essas situações de abandono da infância, onde me sentia abandonada, não necessariamente meus pais não me abandonavam, mas eu me sentia muito sozinha, né, porque eles trabalhavam fora, então eu chorava todo dia, porque acordava e minha mãe tinha saído para trabalhar, eu não tinha entendimento dessa necessidade de ela não estar conosco, porque ela estava provendo a casa, meu pai também. Então, me sentia uma criança muito. E o pouco tempo que a gente tinha, a paciência não era o forte do adulto que trabalhou a semana toda, estava cansado. Então, a qualidade do tempo conjunto não era boa. E aí eu sempre achava que isso só se refletiria nas relações afetivas, né? Não nessa parte financeira, nessa parte de como administrar o meu dinheiro, de tocar a minha vida, mas a Val estava falando aí, realmente, essa coisa de morar sozinha, viver sozinha, né? Eu já vivo sozinha na minha casa há 23 anos, mais ou menos. Então, houve muito tempo em que isso foi muito doloroso. Aí eu me sentia mais ninguém liga para mim, sabe aquela coisa de coitadinha, né? Eu tinha muita dificuldade em lidar com essa solidão, porque doía muito, especialmente nos sábados à noite, assim, mesmo tendo família, mesmo tendo amigos, parecia que todo mundo estava cada um cuidando da sua vida e eu estava deixada de lado. E depois eu fui acostumando, não significa que eu entendo e vivo bem, né? Mas foi uma coisa de aceitação. Só que ainda reflete na minha vida financeira, com certeza, né? Eu tenho muita dificuldade em tomar decisões, né? Tomo na raça. Erro bastante porque arrisco bastante. Mas, às vezes, quase sempre sinto muita falta de poder pedir a opinião de alguém, compartilhar com alguém, né? O que você acha dessa decisão que eu vou tomar sobre a casa, sobre uma compra, sobre um pagamento, né? Sobre uma viagem? Não tem com quem falar. Então, realmente a solidão pega, ainda pega bastante. Mas eu não tinha essa relação que a parte financeira poderia ser fruto dessas questões de abandono, de sentimento de abandono desde a infância. Às vezes a gente vai sair por alguma coisa, né? Tem pessoa que sai na bebida, tem pessoa que sai, às vezes, na pornografia, e tem pessoas que, às vezes, saem nas compras, né? E aí se viciam em empréstimos até acabar o crédito e vai naquela loucura, e ela não sabe identificar o porquê que ela está fazendo isso. E aí, às vezes, é sensação de medo, rejeição e abandono. Então, quando ela vem e se sente segura, né, e sabe sair da situação sem precisar comprar nada,
porque há formas, né, Lu, de você sair desse sentimento, sem você precisar comprar nada, às vezes uma caminhada que você faz, às vezes ficar lá no sacrário, até a vontade de comprar, passar, né, assim, às vezes Conversar com alguém. Visitar um orfanato, visitar um asilo, levar flores ali para os idosos, aquilo ali vai liberar a mesma dopamina que você libera quando você vai na Shopee e faz a compra, quando você vai no consignado e faz o empréstimo, porque o consignado nada mais é isso, né, você vê o azulzinho lá na sua conta, libera o hormônio da dopamina, da alegria, agora eu sou rica, tô rica, mas não vê que rebentou com o crédito, né? Então, assim, E essa questão dessa ligação, né, do financeiro com o emocional e com o abandono, né, eu tenho até uma paciente, ela está sofrendo antecipadamente, né, esse ninho, né, vazio aí, que a gente fala que é a síndrome do ninho vazio, quando os filhos voam, né, então ela já está sofrendo antecipadamente, e uma das coisas que eu, né, quando a gente faz esse acompanhamento, a gente tende a fazer, seguir um padrão, observar um padrão do comportamento do paciente, né? E aí a gente identifica em quais momentos ele começa a agir de tal forma. Então, quando vinha o pensamento de que a filha, né, vai mudar para outro estado, e ela começou a se sentir sozinha, porque ela é uma mãe solteira, a filha já é casada, mas mesmo assim, pela filha estar morando na mesma cidade, ela ainda sente ter alguém na vida dela, mas só que a filha vai mudar, né? A filha vai mudar e ela começou a ter muita ansiedade, muitos pensamentos sobre isso, nesse sentido que ela vai ficar sozinha, mesmo tendo amigos, mesmo tendo irmãos, né, tios na mesma cidade, um trabalho, outra coisa, mas para ela, a filha mudar gerou esse gatilho, né, do sentimento de abandono. E o que ela faz? Como a gente pensa, a gente sente e a gente age. Para vocês verem o tanto que está tudo interligado, o nosso, que de fato, aquela frase, nós somos o que a gente pensa, é real, porque ela começa a pensar na mudança da filha, ela começa a sentir a ansiedade, esse sentimento, e aí, claro, junto com a ansiedade vem o sentimento de abandono, e como que ela se comporta? Fazendo compras. Para ela aliviar aquele sentimento, né, que o pensamento da mudança da filha gera, ela faz compras. E, por exemplo, ela, uma pessoa sozinha, se ela gasta numa normalidade, né, um exemplo, se ela deveria gastar uns R$200, vamos supor, no mercado, ela gasta 1.000. Ela olha, aquilo que ela comprou ali, ela não precisava daquilo, ela acabou jogando fora, porque perde, né? Porque para ela é como se fosse uma compensação. E fora a questão de roupas, né, e tudo mais, sem tirar isso, né? Então, assim, acaba que a gente, de fato, se a gente começa a pensar sobre uma situação, a gente começa a sentir e automaticamente a gente vai se comportar. Em muitas situações, a gente tem alguns comportamentos que a gente fala que são comportamentos disfuncionais, que seja, né, você comprar de uma forma compulsiva, que é um comportamento de compensação, que você quer ter aquele sentimento de prazer, só que esse prazer, ele é muito rápido, né, ele não é duradouro, ele vai passar, e para você alimentar esse sentimento, você vai ter que fazer mais e mais e mais compras. E aí é aquela bola de neve, é um problema que você vai gerar, né, que é sem fim. E aí, como que a gente faz isso, né? Como que a gente faz para controlar? Principalmente quando a gente vem com esse sentimento, com essa vontade de compensar aquilo que você nem mesmo entende, sabe? Por isso que é importante a gente começar a se conhecer e entender, opa, eu estou agindo assim porque está acontecendo algo diferente na minha vida. E eu tendo a agir assim quando está acontecendo isso. Então, não é uma necessidade. É uma vontade de compensar algo que eu não estou conseguindo resolver. E aí é a hora de você começar a fazer aqueles... Por que eu estou comprando? Né? Que a gente consegue também se paralisar quando a gente fala em comportamentos compulsivos, não só compras, mas quando a gente fala de comportamento compulsivo, que é uma compensação, quando a gente consegue fazer esse movimento de questionar, por que eu estou fazendo isso? Opa, eu sei que quando eu ajo assim, é porque está acontecendo alguma coisa que eu não estou sabendo lidar e está me gerando desconforto. Por isso a importância, gente, do autoconhecimento.
Porque às vezes a gente acha que o autoconhecimento é, sabe aquelas perguntas? O que você gosta de comer? Você gosta de fazer o quê? Que música? Gente, não é isso. Autoconhecimento é a prática. É você vivenciar situações e ver como que você vai reagir diante delas. Para você usar, deixar registrado aqui, ó, na sua mente, né? Que, opa, quando eu faço isso, eu ajo e sinto dessa forma. Porque o nosso cérebro, gente, ele é maravilhoso. Eu até sou suspeita de falar, né? Porque eu sou apaixonada nele. Mas ele tem uma capacidade de usar a estratégia, ele registra tudo. Então, uma estratégia que eu usei, né, que nós usamos, quando a gente estava, até mesmo no feto, que a gente fala que são, né, as emoções afetivas, que o feto gera ali, que ele, né, sente também, o cérebro ali, quando ele, desde criança ou algo do tipo, se você passou por uma situação e você fez alguma coisa, vamos dizer assim, para lidar com aquela situação, o seu cérebro registra. O problema é quando a gente usa estratégias disfuncionais para resolver os nossos problemas, porque ele registra também. E o que ele vai fazer? Quando você passou por uma situação difícil, ele logo vai te mandar aquela primeira informação que está registrada, que já está pronta, porque o cérebro ele não gosta de algo novo, ele não gosta de trabalhar, ele quer te dar o que está pronto ali. E aí a gente vai naquele movimento do automático. Já está te manda o comando. Você usou quando você estava passando por aquela dificuldade, você lembra que você comeu aquele doce e deu a sensação de prazer? Faça isso agora, olha aí, tá pronto. Vai lá, como um doce, você vai se sentir bem mais aliviado. Ele vai te ficar mandando esses comandos. Né? E nas finanças é o empréstimo. Primeiro empréstimo que é feito, ele guarda. Aí passou por qualquer dificuldade, ele vai lá e faz outro empréstimo. O empréstimo. É uma luta. Então, para ensinar ele a gerar renda extra. O mesmo impulso que ele tem para fazer empréstimo, ele vai agora gerar renda extra. Até que você avisa o indivíduo para ele fazer isso. Cérebro, meu filho, não é assim mais empréstimo. Vamos tá trabalhar, vamos pensar mais. Gerar renda, aí vamos pagar todo empréstimo. Empréstimo não é mais a saída. Porque é mais fácil, né? Eu falo assim, o nosso cérebro ele quer viver na zona de conforto, ele não quer pensar, ele não quer gastar energia, né? Então a gente tem, peraí, quem tem o controle da minha vida sou eu vou fazer esse esforço. Não, peraí, vamos lá, vou mudar essa situação, né? Então a gente sair um pouquinho assim dessa zona de conforto que o nosso cérebro, né, nos gera, e fazer ele trabalhar. Não, eu posso pensar outras possibilidades, não preciso pegar isso aqui que já está pronto. Né? Então, dessa forma, a gente consegue, sim, fazer a diferença, fazer, né, coisas diferentes para resolver os nossos problemas de uma forma mais saudável. E é uma coisa tão interessante, Val, que eu vim observando, né, no consultório, o quanto as pessoas elas têm medo de se conhecer, sabe? Eu falo assim, o que pode sair, né, de mim? Né? Se eu me conhecer, então eu prefiro viver no escuro. E você, às vezes, você até perde a oportunidade de saber o quanto você é capaz. Né? Porque você não sabe o que vai sair dali. E aí você prefere não buscar, né, esse autoconhecimento. E você perde uma oportunidade, sim, de fato, de entender que você é capaz, sim, de mudar a situação que você está vivendo, que não está sendo legal. Porque você tem medo. Hoje mesmo eu atendi uma das alunas aqui do método, e eu perguntei para ela assim, quando foi sua primeira dívida? Ela, não lembro, Val, eu não me lembro. Aí eu falei, que você escutava sobre, como é que era a sua casa quando você tinha 7 anos? Ela disse, era escasso. Aí eu perguntei, aos 20 anos você tinha dívida? Ela falou, não tinha dívidas aos 20 anos. Então, o que aconteceu que você começou a se endividar? Ela falou, eu peguei um cartão de crédito com limite de 5 mil reais e eu não tinha renda. Eu fui lá e passei o cartão, eu falei, não vai acontecer nada, só que chegou a fatura, aí eu tive que pagar. Então a gente percebe que, assim, muitas vezes é inocência mesmo, assim, né? Inocência da pessoa, muitas vezes algumas pessoas falam em desordem, tudo, mas assim,
Hoje, o inconsciente que comanda, né, as nossas finanças está cheio de crenças, né, de escassez, está cheio de sentimento de rejeição, de abandono, de medo. Então, para você ressignificar tudo isso, às vezes leva um tempo, né, Lu? E aí eu queria te perguntar, né, como é que a gente ressignifica isso no inconsciente? Para que isso fique mais fácil, assim, para a gente, porque muitas vezes parece que a gente está enxugando gelo, né? A gente vai lá, nossa, lista as dívidas, tudo, fala agora vai, né, e tal, mas os nossos comportamentos não seguem, sabe, o nosso comando. A gente quer parar de fazer o empréstimo, a gente quer gerar renda extra, só que quando levanta, a gente não faz, simplesmente não faz, porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer, entendeu? A gente até tem vontade, a gente até é honesta, a gente até é batalhadora, às vezes a gente trabalha até 9 da noite, só que quando você vai ver na conta, cadê o dinheiro? É mais um empréstimo que você vai fazer. Então, assim, como é que a gente ressignifica isso no inconsciente de modo definitivo? Vou falar uma experiência minha que eu descobri. Quando eu fui nascer, minha mãe, ela não queria ter mais filhos, porque ela já tinha 4 filhos, ela já estava passando uma dificuldade, assim, tremenda. Então, quando ela ficou sabendo que estava grávida de mim, ela sentiu tristeza. E aí, assim, tem muitas coisas, né, que às vezes a gente passa, então isso ficou gravado, porque, tipo, eu estava ligada totalmente a ela, né, então isso ficou gravado. Eu só descobri isso porque ela estava contando isso para outra pessoa, e descobri do nada. E eu fui curada disso, inclusive, num acampamento de cura interior, e a pessoa falou o meu nome, ela olhou para mim, falou da história, e falou que naquele momento estava tendo uma cura e tal. Mas eu sei que tem, né, formas, por exemplo, afirmações positivas, eu já levantar e falar, né, algumas afirmações positivas, eu dormir e escutar algumas afirmações positivas antes, porque isso vai mudar a forma de pensar, né? Então, como é que a gente ressignifica isso, Lu, de forma inconsciente? Assim, uma das coisas que eu mais oriento, sabe, meus pacientes, quando eles chegam, né, com essa busca, né, de tentar organizar a vida, porque tá, de fato, um caos, né, quando a gente fala a vida tá um caos, né, mas aqui que é o caos, né, e aí você transcende isso para o externo. Então, assim, você pode observar, quando, né, a gente vê, por exemplo, estou passando por alguma situação, tem pessoas que fazem dessa forma, ela está passando por uma situação e uma maneira dela tentar sentir esse alívio é organizar as coisas. Só porque mesmo ela organizando as coisas, ela ainda tem a sensação de que aquilo não foi resolvido e ela começa aquele comportamento compulsivo de organizar até o que já está organizado. Mas, gente, para. Não, você começa por aqui. E como que eu faço isso? Mas como que eu organizo, trazer para a consciência, né, o que eu preciso fazer para organizar a minha vida mesmo, de fato, que seja algo permanente e não algo que possa mais na frente me gerar um problema. Você começar, igual a gente acabou de falar, você trouxe da sua aluna, né, Val, que você perguntou para ela como que era, né, a questão da vida financeira. Então, de repente ela falou para você ali, com o seu questionamento, né, trazendo esse questionamento para ela refletir, né, quando foi que eu comecei a ter dívidas? Qual foi o gatilho? O que me fez, né, a entrar nessas dívidas? Porque muitas pessoas, elas não têm essa capacidade de entender onde tudo começou, né? E muitas vezes isso pode ser na vida infantil, na fase infantil de vocês. Outro dia, eu conversando com uma paciente adolescente, e ela falou para mim assim, olha, eu não quero ter filhos. Por que você não quer ter filhos? Porque eu ouço isso de uma forma muito inconsciente os pais falando, sabe? Eu ouço os meus pais falando, por exemplo, nossa, mas a escola está muito cara. Que preço desses livros é esse? Meu Deus do céu. Gente, mas desse jeito eu não dou conta. Aí, de repente, ela adoece, e ela falando, né? Meu Deus, eu vou ter que levar esse menino para o médico de novo. Aí eu não dou conta, não, que é o preço desse remédio. E ela falando assim, pronto. Ela criou uma crença de que ela não quer ter filho porque é um problema, né? Filho é problema. Então, assim, acaba que... tá vendo? Essa pessoa, que hoje é uma adolescente, mas daqui a pouco uma adulta, ela começa a ter esse sentimento aí de, né, de rejeição e
tenho o medo de ser mãe, porque lá atrás de uma fala inconsciente dos pais, né, e muitas vezes nós falamos isso, né, de uma maneira, eu falo nós que eu também sou mãe, nós falamos isso às vezes nem por maldade, mas sabe aquela expressão que a gente, meu Deus, está tudo muito caro, eu não vou dar conta, não sei o quê. E aí a gente traz isso para a vida dos nossos filhos e eles vão desenvolvendo, né, algumas crenças que os paralisa, faz, né, sentir o medo, faz sentir a rejeição e o abandono. Porque quando a gente fala de questão de abandono e questão financeira, Val, a gente vê muitas pessoas entrando em crise financeira por exemplo, assim, de não querer perder pessoas, né, na vida, que sejam amigos, e aí ela começa a fazer dívidas, né, por exemplo, eu tenho que participar de tal festa, porque senão as pessoas, né, vão me abandonar, eu tenho que dar presentes ali, porque eu tenho que me fazer presente na vida dessa pessoa de alguma forma, dando presente, fazendo eventos, tendo as pessoas para casa, e almoços e viagens, porque ela tem, de alguma forma, se fazer presente na vida daquelas pessoas, porque para ela vai ser abandonada. E ela, às vezes, nem tem condição. E aí, a questão então, sim, o primeiro passo que eu falo para vocês, meninas, é entender o porquê, é esse questionamento mesmo. Saber da história de vocês. Não tenha medo de dar um passinho para trás e olhar lá, né? Para muitas pessoas, isso mexe em algumas feridas. Tá? E se vocês não conseguirem sozinhos, por favor, busquem algum apoio, tá? Que algumas pessoas, elas não gostam de mexer em feridas porque elas não foram curadas, né? Mas se vocês falar, não, eu consigo sim, consigo entender da onde eu vim, por que eu ajo assim, vai ser um dos primeiros passos que vocês vão conseguir organizar esse caos que a nossa cabeça, às vezes, nos leva a externalizar e virar essa bagunça, essa desorganização. Né? E outra coisa, segunda coisa, né? A partir do momento que você começa a se conhecer, entender o funcionamento de vocês organizar, né? Eu planejo, eu quero organizar minha vida financeira. Por onde eu começo? A gente tem que começar por algum lugar, né? E coloca no papel. Tirar da cabeça e colocar no papel. Que a gente fala assim, que usar o papel como um segundo cérebro, um apoio. Porque se a gente só fica pensando e não faz algo concreto para resolver o nosso problema, o que quer que seja, independente que seja vida financeira ou outro aspecto da nossa vida, mas no caso aqui a gente está falando financeiro, se a gente só fica planejando, gera mais ansiedade. Mais ansiedade, porque o nosso cérebro, ele quer algo concreto. E não precisa ser algo grandioso não, viu? Pode ser um passinho assim de formiguinha. Mas você manda esse comando para ele, olha, eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou fazendo alguma coisa para resolver essa minha situação. O primeiro, né, que a gente fala algo concreto, tirar daqui e passar para o papel já é algo concreto, viu? O nosso cérebro, ele já entende, ele não é tão esperto, não. A gente tem estratégia que a gente consegue ser mais esperto que ele. Mas, assim, esse movimento da gente tirar os planos daqui da nossa cabeça e colocar no papel, já é um comando concreto para o nosso cérebro, e vocês vão perceber que já vai dar uma sensação de alívio, e junto com essa sensação de alívio vai vir a sensação de controle. Eu estou tomando o controle da minha vida. E não começa por algo grandioso, não, tá? Pode começar por algo pequeno, né? Que seja, peraí, por uma conta pequena. Eu tenho uma conta, né, de R$50 ou R$20, e de repente tem outra de 5.000. Não. Quite essa de R$5, R$50, e vai, né, com passos, assim, até você ir tomando o controle da sua vida e você entendendo que você é capaz, sim, que é possível. Nós temos que construir esse pensamento de que eu sou capaz, e é possível mudar essa minha situação que eu estou nela agora. Entende? Então, guardem isso, gente. Fazer algo concreto para resolver o problema de vocês. Então, assim, porque muitas pessoas, principalmente pessoas ansiosas, alguém aqui é ansioso? Todas nós, né? Pessoas ansiosas, já viu que vem um turbilhão de pensamentos, de projetos e planos e tudo mais? Pois é, não resolve. A gente tem que colocar em prática, porque senão é um problema para a gente. Então, coloque em prática, né? Outra coisa, se possível, né, eu não consigo entender sobre mim, mas você
começa a fazer um rastreio do seu comportamento. Por exemplo, hoje aconteceu algo terrível no meu trabalho. Aí você pode chegar na sua casa e escrever, aconteceu essa situação no meu trabalho. E eu senti isso, pode ser raiva, pode ser medo, pode ser tristeza, né? E você coloca lá o sentimento que você teve diante daquela situação que você vivenciou. Quando eu senti raiva, pode escrever, viu, gente? Quando eu senti raiva, eu agi dessa forma. Porque vocês vão perceber, quando vocês fazem isso, vocês vão ver que isso segue um padrão. Nós seguimos um padrão, né? Diante de algumas situações, a gente segue o mesmo comportamento. A gente, por exemplo, pessoas que sentem raiva, então, eu sinto raiva, eu posso agir de uma forma diferente de cada uma de vocês, né? Porque cada uma vai manifestar o sentimento de uma maneira diferente, mas cada uma vai seguir o mesmo padrão. E você identificando isso, você vai conseguir bloquear até mesmo esses comportamentos compulsivos que a gente tem, que nos leva à questão de desorganização financeira, viu? Então, assim, buscar também algo mais, né, que a gente fala assim, algo prazeroso que seja saudável, que seja algo, assim, constante, né, não que seja de momento, que seja uma atividade física, que seja passar momentos bacanas, né, com alguém que vocês gostem, que faz vocês bem. Então, e escolha fazer coisas que fazem sentido para vocês. Às vezes, né, mas isso é tão simples, mas faz sentido para você? Você faça, porque isso vai determinar a constância desse propósito que você fez para sua vida. E aí você não desiste. Né? Outro dia eu estava numa reunião com os coordenadores da igreja, né, da Crisma, e aí a gente conversando sobre os adolescentes, né, ali, e muitos estavam se perdendo, né, pelo caminho. E eu orientei, né, eles assim para trabalhar essa questão com os crismandos, né, de mostrar para eles o sentido deles estarem se preparando para o crisma, né? E porque assim que muitos realmente eles não sabem o que eles estão fazendo ali. E aí a gente trazer isso, né, para nossa vida, trazendo nesse gancho aí que a gente pode utilizar isso também para nossa vida, né? Trazer isso. Por que eu estou fazendo isso? Né? Você encontra o sentido. Então, aquele propósito, aquilo que você se propôs a fazer, tem que fazer sentido para a sua vida. Não é o sentido para o seu marido, não é o sentido, né, para os seus filhos, para sua mãe, para o seu... Não, é para vocês. Tem que fazer sentido para vocês. Por mais simples que seja. Isso, né, faz com que vocês tenham uma constância naquilo que vocês se propõem a fazer. Até mesmo a questão de organização de dívida, viu? Tá, mas não, a gente não fala só de organização de dívida, a gente fala também de questão de, eu quero fazer uma poupança, né? Tá, mas então, busca o sentido para, por que eu estou economizando? Por que eu estou deixando, né, de fazer coisas, de passear, de comprar, de, né, abrindo mão de algumas coisas? Porque vai te trazer a resposta, né? Por que eu estou fazendo? Porque eu quero ter uma poupança e uma segurança para o meu futuro. É um sentido, é o seu propósito, você saber para onde você vai, tá? Então, assim, claro, quando a gente fala de questão, né, que todos esses sentimentos que a gente está trabalhando aqui hoje, o medo, a rejeição, isso está muito ligado a questões, né, que foram construídas lá do passado, sim, é importante, sim, vocês começarem a olhar um pouquinho e entender de onde vocês vieram e por que vocês agem assim. Nós somos um reflexo, viu? Nós somos um reflexo do nosso passado. E isso diz muito sobre quem nós somos agora no presente, tá? E explica bastante e ajuda bastante a gente entender isso, tá bom, meninas? Show Alguém demais. E aí, coisa? meninas, fez sentido para vocês? Não fiquem com dúvida, hein? Se Cada alguém quiser palavra, meu Deus do céu. Eu fui tecendo uma coxa de retalhos aqui, questão do medo, a rejeição, aí foi passando um filme na minha vida toda. E as ações agora, né, depois da mentoria, depois dos contatos com vocês, com a Val, nossa, é libertador. Que bênção, que bênção. Mais alguém quer partilhar? Então, eu vou resumir. Desculpa, alguém falou? Não foi
eu só tá. perguntei se alguém queria falar. Ah, tá jóia. Então, ó, vamos resumir. Então, a gente falou do medo, que ele paralisa. Na verdade, ele é um sinal de cuidado. Ele é o mestre que cuida. Ele quer evitar, quer fugir, mas se ele exagerar, ele nos faz perder várias oportunidades. Medo do novo, medo do desconhecido. O que o medo quer dizer sobre nós? A rejeição, ela busca validação, e às vezes a gente não recebe, porque às vezes a pessoa não valida nem ela, muito menos nós. Aí existe o transtorno de ansiedade por apego. É inadmissível ser abandonada. Quem disse, né, que somos abandonadas, jamais seremos esquecidas, estamos gravadas nas mãos de Deus. Então, isso nos limita, a gente não consegue seguir em frente, a gente tem medo de mudar de trabalho, mudar de vida, mudar a nossa visão espiritual e financeira e emocional. Para isso, a gente precisa ter uma ousadia responsável para não correr risco demais, para não gerar outros problemas. E o que a gente vai fazer com isso, né? Ok, estamos aí diante do sentimento de medo, rejeição e abandono, passamos por isso, e agora o que que a gente vai fazer com isso? A gente vai desistir? Ou a gente vai enfrentar? A gente vai paralisar? E vamos perguntar, será que isso é real? Será que medo, abandono e rejeição é real ou é só coisa da minha cabeça? A gente vai quebrar os tabus, a gente vai sim se realizar pessoalmente, e a gente vai identificar quais são os momentos que me faz sentir, pensar e se comportar como uma pessoa abandonada. O que é isso que me faz sentir desse jeito? E muitas vezes a gente tem uma vontade de compensar o quê, né? Por que estou comprando o medo? Por que estou comprando o medo? Por que estou comprando a rejeição? Por que estou comprando o abandono? Como ressignificar isso? Então, a gente não ter medo de se conhecer. O caos está na mente, a gente só precisa organizar as coisas. Quando foi que eu comecei a ter dívidas? Quando foi que eu comecei a ter medo? Quando foi que eu fui abandonada? E questiona, saiba da sua história, busca a sua cura, faça um planejamento, age, fica aliviada, tenha controle, busca o sentido. Você é capaz, é possível e vamos criar novos padrões. E aí eu quero finalizar com vocês com a mesma passagem que a gente começou, Isaías 49, renovação de Jerusalém. Célia, Juliana, Luciana Abrão, Luciane Fernandes, Mariane, Elisângela, Val, Priscila, Solange. O Senhor abandonou-me? O Senhor abandonou-me? Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta, não ter ternura pelo fruto de suas entranhas, e mesmo que ela o esquecesse, eu jamais te esqueceria. Você está gravada na palma das minhas mãos. Tenho sempre sob os meus olhos tuas muralhas. Palavra do Senhor. Meninas, eu achei maravilhoso hoje o nosso encontro. Sou muito grata. Lu, muito obrigada. Meninas, muito obrigada por mais uma sessão. Então, hoje a gente conseguiu fazer essas duas sessões. Eu queria fazer aquela sessão comigo, a sessão com a Lu. E agora eu fico com vocês a cada 15 dias e individualmente, sempre que vocês precisarem, vocês me chamam, que a gente marca uma call individual durante ali os 3 meses. E com a Lu é no próximo mês. Com a Lu é uma a cada mês. No próximo a gente vai tratar, então, a dependência emocional. E aí, se vocês quiserem partilhar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade e a gente encerra, tá bom? Eu agradeço, viu? Agradeço mais uma vez estar aqui participando com vocês. Para mim é um prazer, tá? Explicar um pouquinho do nosso funcionamento. Acredito que isso ajuda bastante a gente entender aí o nosso comportamento, por que a gente pensa, a gente age, a gente se comporta de tal forma, né? É um prazer estar aqui com vocês, viu, meninas? É uma honra, Lu, muito obrigada. Obrigada, Luciane. Obrigada, Val. Eu agradeço, sério. Fiquem com Deus, então, tá?
Até a próxima. Deus abençoe. Boa noite. Deus.